Bom, boa noite. Hoje, dia 5 de outubro de 2023, estamos aqui com o professor Davi Maciel, já muito conhecido por nós, professor da UFG, e uma das autoridades no que diz respeito à pesquisa na área de história, primeiro, sobre o período ditatorial no Brasil, do ponto de vista mais amplo também, as pesquisas sobre o Brasil contemporâneo, porque as atividades do professor Davi Maciel não se reduzem apenas às pesquisas sobre a ditadura empresarial militar no Brasil, mas a pesquisa dele é muito mais ampla, muito embora os seus principais trabalhos estão recortados sobre o processo ditatorial no Brasil. E hoje ele vai dar uma palavrinha aqui para nós sobre a autocracia burguesa no Brasil recente. Davi, pode ficar à vontade, está contigo. Muito obrigado, Samuel. Então, nós podemos dizer que, historicamente, a ditadura militar representou o auge, o ápice da autocracia burguesa no Brasil, porque ela conseguiu combinar de maneira até então não combinada, não vista, os elementos oligárquico-autoritários da autocracia burguesa, representados principalmente por uma política econômica tecnocrática, e pelo despotismo do capital exercido no chão da fábrica, nas empresas, diretamente nas relações capital-trabalho. Conseguiu combinar isso com uma perspectiva fascista de controle do conflito político-social. Então há um avanço da repressão, do aparato repressivo e de informações, do próprio pessoal do aparato de informações e de repressão. Um tratamento duríssimo com a luta dos trabalhadores, organizações de esquerda, sindicatos e tal. Mas ela conseguiu manter mecanismos de interlocução com as frações burguesas, com as classes dominantes, com algum nível de rebatimento no plano popular, representado pelos elementos democráticos representativos, Apesar de todo o caráter ditatorial do regime, Você ainda tinha eleições para determinadas instâncias, do aparelho de Estado, apesar do controle sobre os partidos, do controle sobre a movimentação política. E esse processo eleitoral e partidário, ele tinha a finalidade principalmente de facilitar a interlocução do regime, dos governos militares, particularmente com as frações não hegemônicas do bloco no poder. Que são aquelas frações com menor poder de pressão, com menor poder de organização, que dependem em maior grau de ter lá uma representação na Câmara, uma representação no Senado, ter um prefeito eleito por eles. Então, essas funções de interlocução do Estado com frações do capital era exercido por essa democracia representativa restrita, tudo bem? Então, esse padrão da autocracia que a ditadura criou, em certa medida, está em vigor até hoje. Tudo bem? Porque o processo de democratização, de transição política à democracia, que se arrastou por longos anos, que começa ali em 74, com a distensão, perpassa o resto da ditadura até 85, depois perpassa o governo Sarney, com a Constituinte, a Constituição, aí depois a primeira eleição direta para presidente, Esse processo fez o quê? Na minha avaliação, ele reformou a autocracia burguesa, mas ele não aboliu, tudo bem? Reformou em qual sentido? No sentido de dar maior relevância, maior prevalência para os mecanismos democráticos representativos. Então você tem eleições diretas para presidente, governadores, prefeitos, você tem liberdade de organização partidária,
você tem liberdade sindical, apesar de que não tem autonomia sindical, porque o sindicato ainda precisa ter o registro do Estado, não é? Você tem uma maior margem de mobilização política, há um processo de retraimento da repressão política, apesar de que a repressão policial continua a pleno vapor, não é? Então você tem a criação de um regime, a rigor, formalmente democrático, representativo, né? A perspectiva liberal institucionalista da ciência política chama o regime de 88, vamos falar assim, de democrático representativo, democrático liberal, sem problema nenhum. Mas é preciso ressaltar que os elementos autoritários, oligárquicos, continuam vigorando. E os elementos fascistas também, porque esse aparelho repressivo de informações, ele nunca foi desmontado. Os militares nunca pagaram pelos crimes da ditadura, então eles deixam de dar a direção política do bloco no poder, não é? Você supera-se o cesarismo militar, mas a tutela militar continuou. As questões militares, são eles que resolvem, os governos civis não tratam disso. E questões de ordem interna, em última instância, eles resolvem. Está na Constituição. Então, há uma reforma da autocracia burguesa. Essa autocracia ela é reformada, ela não é abolida, ok? Quando você tem uma clara implantação do programa neoliberal no Brasil, e veja que o programa neoliberal ele começa a ser implantado, né? Uma tentativa já no governo Sarney, a partir ali de 88, quando você tem o colapso do chamado Plano Bresser, não é? Então já vem ali primeiras medidas de tipo neoliberal. Depois há uma tentativa de implantação maior, enquanto um programa de governo, com o Collor. E isso com muitas contradições, inclusive ele é derrubado, não é? A razão visível foi a corrupção, mas na verdade a razão real são as contradições que a implantação desse programa e da forma como foi tentado geraram, não é? Você tem ainda alguma dificuldade no governo Itamar, que é o sucessor do Collor, né? Alguma não, bastante dificuldade. Mas é com o Fernando Henrique que esse programa se impõe, e eu uso não é força de expressão, ele se impõe de maneira truculenta, de maneira autocrática. O governo Fernando Henrique foi um governo truculento, tudo bem? Tem essa aura de democrático, mas é um governo truculento, e esse modelo, esse programa, ele é implantado de cima para baixo, custe o que custar, apesar de uma enorme resistência dos trabalhadores. Pois bem, o programa neoliberal, em sua natureza, ele é autocrático. Por quê? Porque ele supõe que todas as relações sociais devem ser regidas pela lógica do mercado. E a lógica do mercado é a lógica do capital, é a lógica da separação entre capital e trabalho, é a lógica do encontro, né, do contrato, das relações entre o detentor do capital e o detentor da força de trabalho. Então, se você deixa vigorar nas relações sociais, na vida social, essa lógica como orientadora dessas relações, isso quer dizer o quê? Você transfere para o capital a capacidade de decidir como se dão essas relações, desde a produção até o consumo. Então isso é despótico, quer dizer, isso reforça o despotismo burguês, porque nessa relação desigual entre capital e trabalho, o capital tem a faca e o queijo na mão, vamos dizer assim, para determinar essas relações. Então esse modelo ele é implantado, ele ocorre no sentido de abolir ou flexibilizar ou restringir os controles políticos sobre a movimentação do capital, que é a maneira pela qual os trabalhadores tentaram conquistar direitos, regular o mercado, regular a economia e defender os seus interesses. Então, o neoliberalismo propõe
no mínimo, a flexibilização desses mecanismos, não é? Em última instância, ele quer a eliminação desses mecanismos, tudo bem? Então, ele tem uma natureza autocrática. Então, desse ponto de vista, a chamada democracia da Nova República, ela preservou a autocracia burguesa numa nova qualidade. Porque essa autocracia reformada foi capaz, aí sim, de cooptar o movimento dos trabalhadores, as organizações de luta e mobilização dos trabalhadores, que tinha uma perspectiva anti-autocrática e que no começo tinha uma perspectiva anti-neoliberal. Esses movimentos e organizações foram cooptados e passaram a aderir em graus variados à plataforma neoliberal, em nome de um discurso que vem lá dos anos 70, segundo o qual o Estado é por natureza autoritário e o mercado é por natureza democrático. Então, quer dizer, é em nome da democracia que foi implantado o neoliberalismo. Esse regime, chamado da Nova República, né, que implantou, na verdade, uma democracia de cooptação, que tem no transformismo que a autocracia exerce sobre o mundo do trabalho, o principal elemento no tratamento do conflito social e político, tudo bem? Esse regime, ele colapsa a partir de 2013 e ele chega ao fim em 2016, com o golpe de 16. Então, o que se dá a partir de 2016 e até o momento atual? Um processo de radicalização da autocracia burguesa, segundo o qual o elemento mais visível dessa radicalização é uma transição autoritária, uma desdemocratização, como alguns falam, não é? Desta democracia de cooptação em direção a uma democracia restrita. Na prática, isso significa o quê? Os elementos de cooptação, o transformismo, ele continua vigorando como elemento de controle do conflito social e político, mas ele perde importância em relação à criminalização dos movimentos e lutas sociais, à repressão política e policial sobre a população, sobre os movimentos e lutas sociais, e a restrição do espaço político e sindical das organizações do mundo do trabalho, não é? Esses mecanismos de tratamento do conflito social e político, eles passam a ter prevalência. Então, desse ponto de vista, há um processo de transição para uma democracia restrita, tudo bem? Você já tem elementos dessa restrição, dessa transição, antes mesmo do golpe de 16, né, quando se aprova uma nova lei eleitoral, depois quando o governo Dilma, nos seus estertores, aprova uma lei antiterrorismo que criminaliza até uma ocupação estudantil numa escola, não é? E se acelera com o governo Temer. Então, essa transição se acelera com o governo Temer, essa democracia restrita avança rapidamente, de maneira célere, nesses 2 anos de governo do Temer, né? 2 anos e... Na verdade, 1 ano e meio, não é? Não, 2 anos e meio. E com o governo Bolsonaro, há uma radicalização ainda maior. Por quê? Porque a perspectiva do governo Bolsonaro, do bolsonarismo, dos militares que o apoiaram, era a de superar essa democracia restrita em direção a um regime ou abertamente fascista ou, no mínimo, cesarista militar. Então, desse ponto de vista, o que significa isso? Na democracia restrita, você tem um claro avanço dos elementos autoritários, oligárquicos e dos elementos fascistas em relação aos elementos democráticos representativos. Mas no regime fascista,
os elementos democráticos representativos, eles são eliminados. E a própria perspectiva transformista, que ainda sobrevive na democracia restrita, também. Então, nesse sentido, em busca do fascismo, em busca do golpe fascista, o governo Bolsonaro acelerou ainda mais a aprovação de medidas de caráter neoliberal, autoritário, oligárquico e fascista. Tudo bem? Para tentar viabilizar o golpe fascista. Esse golpe não foi possível, não vamos entrar aqui nas... Por que não? Foi tentado várias vezes, não é? Foi tentado em 2020, foi tentado em 2021, foi tentado durante a campanha eleitoral para a presidência, foi tentado mesmo depois que o governo Lula tomou posse, mas ele foi derrotado, essa que é a questão central. Mas, apesar da perspectiva de superação da democracia restrita para o fascismo ter sido derrotada, o efeito colateral dessa tentativa foi consolidar a democracia restrita. Consolidar esse conjunto de operações que restringiram os mecanismos democráticos representativos em favor dos mecanismos fascistas e autoritários, oligárquicos de defesa da ordem. Então, desse ponto de vista, nós podemos falar que essa transição em curso, ela terminou em favor da consolidação da democracia restrita, que tudo indica, né? Nós já temos 10 meses do fim do governo Bolsonaro, mas tudo indica que não haverá a revogação dessas medidas que favoreceram essa transição. O máximo que haverá, pelo menos é o que tenha havido até agora, não é? É a atenuação dos elementos mais exacerbados dessas medidas, mas não a sua revogação. Então, isso dá a entender, inclusive pelas condições políticas estabelecidas no país hoje, pela correlação de forças, que essa democracia restrita ela veio para ficar, e tudo indica que a gente vive num novo regime comparado com o que tinha na nova república, tá? Do ponto de vista político. Porque do ponto de vista formal tá lá, é isso. Um liberal vai dizer que o regime continua a Constituição de 88. Mas isso foi tão desfigurado que não dá para dizer que é a mesma coisa. Tudo bem? Bem, só para encerrar, em favor do que foi dado o golpe de 16 e desencadeada essa transição autoritária? Em favor da criação de um novo padrão de acumulação capitalista no Brasil. Portanto, em favor da defesa da perspectiva burguesa, que impõe um processo de ainda maior superexploração do trabalho, de ainda maior acumulação de capital, particularmente pela via da acumulação primitiva de capital, e, portanto, de expansão capitalista, e de reinserção subordinada do capitalismo brasileiro na economia mundial. Então, isso obedece a uma perspectiva de classe, que revela um projeto político que foi sendo construído, foi sendo encampado, e que perpassa hoje, desde as forças de extrema-direita, passando pelas forças de centro-direita, e esses 10 meses de governo estão revelando isso, né, do novo governo. Também setores do centro-esquerda, como um projeto que tem condições de impor uma nova hegemonia, em que você tem um regime de democracia restrita, mas onde os elementos transformistas não são eliminados. E eles continuam operando, cooptando o mundo do trabalho. Então, acho que basicamente é isso.